Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui no canal eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, músico e youtuber, e hoje nós vamos conversar sobre, afinal de contas, é melhor uma lente fixa ou melhor uma lente zoom? Melhor para quê? Melhor para quem? Melhor em que condições? E assim por diante. Já aviso logo no começo que este vai ser um vídeo longo e detalhado. Ele vai entrar para a playlist para lá do básico, ou seja, que é a playlist onde a gente pega assuntos variados e esmaga eles o melhor possível para tirar toda a informação. Então hoje, para lá do básico, lentes fixas versus lentes zoom, ou lentes primes, ou lentes fixas, pode chamar de um monte de jeito. Vamos começar definindo exatamente o que é isso. Eu tenho duas lentes aqui. Então, é para dar aflição nas pessoas as coisas na estante assim que parece que vão cair. Então aqui eu tenho a EF 24mm f1.4 L2 da Canon. EF 24mm. Vou colocar aqui. Ok? E aqui eu tenho a EF 1740 f4L. Já falei dessa lente aqui no canal uma dúzia de vezes. Tá? Tem aquele meu vídeo, o equipamento fotográfico que mudou a minha vida. Aliás, dá uma chegada naquele vídeo, eu vou deixar aquela etiquetinha. E vários outros youtubers fizeram vídeos dentro da mesma temática. E na descrição daquele vídeo eu fui colocando os vídeos dos outros youtubers. Então dá uma chegada lá, vê na descrição, porque tem muita coisa legal na sequência do assunto que foi o vídeo sobre o equipamento que mudou minha vida, que no caso foi essa lente. Então, vejam bem, gente. A gente tem aqui, ó, 24mm 1.4 L2, 1740 f4L. O tamanho delas é mais ou menos o mesmo, lógico. A 1740 é um tiquinho mais comprida, a 24 é um tiquinho mais bojuda, se a gente pode dizer assim, porque o diâmetro frontal delas é o mesmo, 77mm, mas a 24 é um pouco mais pesada que a 1740 e um pouco mais estufadinha. E o que é uma lente fixa ou prime? O que é uma lente zoom, essencialmente? Primeira diferença. Lente fixa, vocês vão notar que ela tem o quê? Um único anel de movimentação aqui, que é o anel de foco, anel de focalização. Lente zoom, você tem dois anéis, anel de foco e o anel de zoom. Isso significa que esta lente tem um comprimento focal de 24mm. Se ela tem um comprimento focal, ela tem um enquadramento possível, ou seja, um ângulo de abertura, um ângulo de visão da lente. Então você tem um ângulo que ela permite que você enxergue. A 1740 tem todos os comprimentos focais que vão de 17 até 40mm. Então 17, 18, 19, 20, ela dá 24 e 25, 26, 27, 28. Ela tem até as marcações aqui, que se não der para ver, eu vou colocar uma foto, tá, ao longo do zoom, que vão aí 17, 20, 24, 28, 35 e 40mm. E obviamente tem entre essas marcações, você tem os outros comprimentos focais. Assim, esta é uma lente de comprimento focal fixo, esta é uma lente de comprimento focal variável. Uma lente de comprimento focal fixo é chamada de lente fixa ou lente prime, para quem pega a bibliografia em inglês. E essa é uma lente de comprimento focal variável ou uma lente zoom. Estabelecido o primeiro ponto, digamos assim, de diferença, ou seja, o que é uma prime, o que é uma zoom, para efeitos da gente discutir o assunto aqui hoje, a gente passa a ter a necessidade de delimitar o que nós chamamos de qualidade para que a gente possa dizer o que é melhor e o que é pior. Vou deixar as duas aqui. Vocês podem ver que elas têm tamanhos realmente muito parecidos. Do lado da Minolta aqui, antigona, que tem uma lente fixa 40mm. Tá? Essa Minolta aqui é uma fixa 40mm de abertura, 45mm de abertura 2.8.
Muitas câmeras antigas, essa aí, a Chica que está aqui embaixo, também é uma lente fixa, não sei que comprimento é. Muitas das câmeras antigas de filme existia muito esse modelo de lente fixa, com comprimento fixo. Então você não trocava a lente, ela vinha desse jeito, como por exemplo algumas da Fuji hoje em dia, né? Aquela a X100F, X100V da Fuji, que são câmeras de lente fixa. Tem algum modelo também da Sony, tem várias por aí, que não são lentes zoom. Mas vamos voltar ao ponto que interessa e vamos falar agora de definição de qualidade. Qualidade a gente pode estar falando, qualidade de imagem que uma lente gera. Nitidez é uma qualidade possível? Sim, nitidez é uma qualidade possível, ou seja, o quão finos são os detalhes captados pela lente. Então a lente vai diferenciar um fio de cabelo do outro, vai diferenciar o fio da sobrancelha, do cílio. Num retrato próximo você vai ver direitinho até os poros da pessoa porque tem muita nitidez, ou vai ficar tudo mais embaçadinho porque tem menos nitidez. Então nitidez é uma qualidade possível. Controle de aberrações. Então, por exemplo, aberração cromática. O termo aberração cromática já entra um conjunto de aberrações possíveis da gente falar ali, mas aberração cromática é quando uma lente não consegue focalizar todos os comprimentos de onda, ou seja, todas as cores, exatamente na mesma posição. E quando ela não consegue fazer isso, você tem um pequeno descolamento entre a imagem, de repente, do magenta sobre as outras cores, e aí você tem uma bordinha magenta que se forma numa imagem, uma bordinha roxa, uma bordinha azul, uma bordinha verde. Essas bordinhas de uma cor meio que descoladas do restante da imagem são aberrações cromáticas. Então a gente pode definir como qualidade o bom controle das aberrações cromáticas? Sim, o bom controle é uma qualidade, ou seja, quanto menor a aberração ou inexistente, melhor. Então, nitidez, controle de aberrações. Controle de distorções. Por exemplo, uma distorção de barril, o que é? É quando o meio da lente parece mais protuberante em relação às bordas. É como se a imagem formasse uma curva. Ela tem aquele formato de barril. Isso é uma distorção de barril. Existe um outro tipo de distorção chamado de alfineteira, que é o quê? O contrário do barril. É como se as bordas da imagem se tornassem protuberantes para frente e o miolo da imagem vem para trás. Então, bom controle de nitidez, de aberrações, de distorções, isso são qualidades. A gente pode expandir, porque essas qualidades são as qualidades mais mensuráveis. Quando a gente entra em sites de testes de equipamento, a gente vai ver geralmente essas qualidades sendo medidas. Outra qualidade mensurável é a transmissão de luz. O que é a transmissão de luz? A diferença entre a escala F de diafragmas e a escala T, que é a escala de transmissão de luz. Já falei disso naqueles vídeos sobre lentes de cinema. Então, quando você tem uma lente, como a que eu estou usando agora para gravar, que é f4, mas a transmissão de luz dela é abaixo de 4, por exemplo, é 4.2, 4.3, esta diferença entre F e T, ou a diferença entre o que a geometria prevê que vai passar de luz sobre a lente e o que efetivamente passa de luz pela lente, essa diferença dá uma ideia de uma qualidade que a gente pode medir. Uma lente com boa transmissão de luz tem a escala F e a escala T mais aproximada. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lente f1.4, que se eu não me engano é t1.5. Aqui a gente tem uma lente f4, que é t4.2, 4.3, alguma coisa assim. Toda vez a escala T é um pouco mais fechada que a escala F, mas quanto mais próximas, melhor a transmissão de luz. Melhor transmissão de luz pode ser uma qualidade. Então, nitidez, aberração, distorção, transmissão de luz, isso tudo é mensurável. Outras características que nós podemos falar que são qualidades e que não são mensuráveis, são subjetivas. Por exemplo, qualidade de desfoque. A diferença entre o plano focado e o plano desfocado, o espaço entre o foco e o desfoque como ele é desenhado e o desfoque, o desfocado como ele é desenhado. Isso é subjetivo. Há quem goste de um desfocado mais liso, mais homogêneo, quase que abstrato, sem informação nenhuma. Há quem prefira um desfocado mais repleto de detalhinho, de bolinhas, de círculos, de coisas. Então, o desenho do desfocado é subjetivo, mas é uma qualidade que pode ser percebida visualmente conforme o gosto de cada um.
Outras qualidades que a gente pode entrar. Qualidade de construção mecânica, elétrica, eletrônica de uma lente. A lente é ou não é resistente à poeira e umidade, por exemplo. Ela é mais ou menos resistente a um uso pesado. Vou tomar chuva com a minha câmera. Esse tipo de coisa também pode ser medida, mas para medir isso você precisa desmontar o equipamento e ter uma avaliação do ponto de vista de engenharia. Isso é mais raro de achar na internet. Eu vou pôr algumas fontes de onde achar esse tipo de informação. Então, qualidade de construção é algo para se pensar. Que mais? Uma qualidade ótica também geralmente medida é a vinhetagem. A vinhetagem é o escurecimento dos cantos, das bordas. Então aqui a gente está tendo, você está observando uma vinhetagem que é feita com luz, porque a luz está vindo desse lado, então ela vai caindo na distância e você vai ter um escurecimento para cá. Além da vinhetagem de luz, existe a vinhetagem da lente. Então se a gente olhar aqui em cima, a estante, você tem o ponto que a luz está batendo e tem um escurecimento aqui para esse lado. Isso é vinhetagem. Eu deixo o controle de vinhetagem na câmera desligado. Eu gosto desse escurecimento de bordas feito pela lente. Eu nunca adiciono isso por software. Acho que não combina com as minhas fotos, não vou fazer nenhum juízo de valor disso. Não combina com o meu gosto. Mas a vinhetagem da lente, esse escurecimento, porque eu fico no centro do quadro e eu acho que valoriza, destaca o que está no centro do quadro quando a gente tem um escurecimentozinho de borda. Mas isso pode ser visto como um defeito da lente. Então a lente com pouca vinhetagem pode ser vista como de maior qualidade. Então tem um conjunto de características. Eu estou com o meu roteiro aqui do lado, então vamos ver. Nitidez, aberração cromática controlada, distorção baixa, desfoque bonito e homogêneo, luminosidade, que é a escala T versus F. A própria luminosidade. Então, por exemplo, uma lente de abertura 1.4 é melhor do que uma de abertura 2? Para quem precisar de mais luminosidade na lente, sim. Então, luminosidade pode ser um critério de qualidade. Durabilidade, proteção, vedação contra poeira e umidade. Esses fatores todos são possíveis de serem interpretados como qualidades. E aí, a gente precisa começar a separar em que muda de zoom para fixa. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas objetivas da série L. Ambas têm vedação contra poeira e umidade. E ambas seguem o mesmo critério de construção. Assim, durabilidade em ambas, igual. Qualidade de construção em ambas, igual. Se eu for dentro da linha da Canon mesmo, existem modelos não da série L. E que vão ter um critério construtivo abaixo da série L. Por isso, você tem níveis de preço de produto. Isso vale para a Nikon, vale para a Sony, vale para a Fuji, vale para qualquer marca. Níveis de construção, de resistência, de durabilidade, se cobra mais caro por um nível superior de produto, se cobra mais barato por um nível inferior de produto. Então, às vezes você vai ter uma outra, por exemplo, a Canon tem uma outra 24mm que é de abertura 2.8, que não é da série L. O que muda aqui, além da luminosidade, 1.4 para 2.8? O fato de que essa é da série L, portanto o caráter construtivo dela, de vedação contra umidade, tudo é superior. Também tem diferenças de ótica, por uma ser 1.4, a outra 2.8. Mas vejam que no critério luminosidade a gente vai ver diferença, no critério qualidade, construção, durabilidade a gente vai ver diferença. Mas não necessariamente a gente vai ver diferença em nitidez, aberração cromática, em outros critérios mensuráveis. O desenho de desfoque delas é diferente. Então, alguém pode gostar mais de uma do que de outra. E eu poderia falar isso para tudo quanto é lente. Aqui, a gente tem a 1740, ela passa por 24mm. Então, se eu colocar essas duas lentes, uma é 24mm e eu coloco a outra em 24, se eu de repente estiver trabalhando na mesma abertura, digamos uma foto em diafragma 5.6, vai ser muito difícil eu enxergar diferenças entre elas. Duas lentes da série L, duas lentes numa mesma abertura, então o enquadramento vai ser igual. É muito difícil, mas existem alguns pontos da ótica que podem ser percebidos, como algo da nitidez, algo da aberração cromática. Esses são as fronteiras que a gente vai trabalhar. E aí eu resolvi pesquisar. Então, primeiro assim, essa parte toda inicial do vídeo, olha, a gente já está falando há 14 minutos, era para definir quais critérios de qualidade geralmente a gente encontra por aí, e que não necessariamente todos os critérios vão diferenciar uma lente zoom de uma lente fixa. Você pode ter lentes zooms e fixas de mesma qualidade de construção,
Você pode ter lentes zooms e fixas de mesma abertura. Por exemplo, eu acabei de falar de uma 24mm de abertura 2.8 da Canon, e existe, de repente, a 16 a 35mm de abertura 2.8 zoom. Então, a abertura não necessariamente vai ser um diferencial entre elas. E agora, existem as possibilidades de medição. Aí entra o quê? Fontes de informação que a gente pode buscar na internet para começar a diferenciar qualidades. E mais para frente nesse vídeo eu vou falar se qualidade é tudo isso que a gente precisa no dia a dia, qualidade mensurável, qualidade de teste da internet. Então vamos lá, eu vou pôr os links na descrição, mas eu consultei 4 principais fontes para descobrir se lentes fixas são melhores que lentes zoom ou o contrário. Uma delas é o blog da empresa americana Lens Rentals. O Lens Rentals é uma empresa de locação de equipamento fotográfico e cinematográfico nos Estados Unidos, é uma empresa grande que tem a própria assistência técnica. E eles têm um blog. No blog, eles fazem os gráficos MTF, né, de função modular transversa. Não cabe explicar aqui um MTF, mas eu vou deixar um artigo na descrição de como se lê um gráfico MTF, que informação que tem lá. E eles fazem esse tipo de avaliação para 9 ou 10 lentes, para várias. Então ele pega a mesma lente, mesmo modelo, mesma marca, mesmo tudo. E como eles têm um alocador, eles precisam ter às vezes 30 lentes de um mesmo modelo. E aí eles testam várias para avaliar a diferença entre elas, porque uma mesma lente de um mesmo fabricante, de uma mesma marca, até de um mesmo lote, pode se desempenhar diferente uma da outra. São diferenças pequenas, mas elas existem. Então eles avaliam lá nitidez, distorção, gráficos MTF, enfim. O Lens Rentals faz uma avaliação bastante técnica e eles têm também algumas postagens no blog dele com desmontagens de lentes e avaliações do ponto de vista de engenharia. Isso é uma coisa bem rara de ter e é bacana que tenha no Lens Rentals. Então eu vou deixar alguns links na descrição para você estender a tua busca além desse vídeo. Para além do Lens Rentals, e tem um artigo lá se eu não me engano, do proprietário da Lens Rentals, que é o Roger, a respeito de por que ele defende que lentes fixas são melhores que lentes zooms, porque desse critério que eu falei, por exemplo, variação entre uma lente e outra, as lentes zooms têm mais variação do que as lentes fixas. Por que isso acontece? Porque tem mais partes móveis. Mais partes móveis, mais coisas para calibrar, porque se você vai variar entre vários comprimentos focais, você tem mais partes móveis, maior margem de erro. Então uma lente fixa tende a ter menor variação entre uma lente e outra produzida do que lente zoom. Uma outra coisa que acontece, e que está bem explicado nos artigos deles, é que você tende a ter melhor nitidez, melhor controle de aberrações e melhor controle de distorções numa fixa do que numa zoom. Porque ao não ter partes móveis e não ter que cumprir com vários comprimentos, você se especializa em um e a lente pode ser toda projetada para um melhor desempenho naquele comprimento. Então, os indícios indicam que uma lente fixa tende a ter melhor qualidade final que uma lente zoom, respeitadas as iguais condições. Então, por exemplo, 2 lentes da série L, elas partem de um fabricante igual, com iguais condições de produção, e tende a, uma lente fixa, nesse caso, superar a lente zoom em suas qualidades, por ter um projeto especializado, por ter menos partes móveis, e assim por diante. Essas informações eu tirei do Lens Rentals e precisava ver se concordava ou não com elas e se achava outras fontes na internet que concordassem. Aí eu fui, por exemplo, ao DxOMark. DxOMark, que faz um ranking de lentes, com tudo que a gente pode criticar dos testes de lentes, porque assim, a maioria dos sites faz teste de lente que é câmera dependente. Isso significa o quê? Se você faz um teste de uma lente com a 5D Mark IV da Canon, que tem 30 megapixels, e você faz um teste de uma lente da Nikon com a D810, que tem 36 megapixels, você tende a medir mais nitidez na lente Nikon do que na lente Canon, porque você tinha mais megapixels. E se você da outra via testa na D810 com 36 megapixels e na Canon 5D SR com 50, você tende a medir mais nitidez na Canon porque tinha mais megapixels. Então testes que são câmera dependentes
podem ser criticados em vários fatores, por isso a gente não compara muito se a lente da Sony é melhor que a Canon, se é melhor que a Sigma, se é melhor que a Tamron e assim por diante. Você não consegue comparar uma lente da Fuji, que é feita para PSC ou para médio formato, com a lente da Canon, da Nikon, da Sony, feitas para full frame, por exemplo. Você não consegue estabelecer medições entre plataformas e mesmo assim, às vezes o pessoal na internet faz rankings, o que é um pouco de um exagero. Mas, tendo dito isso, vamos lá no DxOMark e se a gente olhar as 10, as 20 lentes melhor posicionadas no ranking deles, porque eles medem nitidez, vinhetagem, transmissão de luz e aberrações. Esses 4 critérios que eu citei antes para vocês são medidos nos testes do DxOMark. Se a gente pega pelo menos as 20 primeiras colocadas no ranking deles, 16, 15, pelo menos, são lentes fixas. As primeiras colocações são todas ocupadas por lentes fixas e não por lentes zoom. Isso tende a ser um primeiro guia de confirmação de que, verdadeiramente, aquilo que foi dito nos artigos do Lens Rentals encontra uma primeira comprovação, ou seja, nos critérios mensuráveis de nitidez, de aberração e assim por diante, as lentes fixas estão se dando melhor do que as lentes zoom, e a gente já tem um teste laboratorial comprovando. A gente precisa ir mais longe do que isso, então eu peguei um outro site, que é o Optical Limits. O Optical Limits eu gosto, ele antes se chamava Photozone, e eu gosto dele porque eles põem um banner na entrada lá da página de lentes dizendo que não se pode comparar os resultados entre plataformas. Então, isso nesse ponto eles já são melhores, na minha opinião, do que o DxOMark. Só que ao não querer comparar, eles não fazem um ranking. Não fazendo um ranking fica mais difícil para a gente captar os dados, porque eu tive que ir clicando em tudo quanto é review que eles tinham lá para ver as conclusões e os resultados que eles me davam para várias lentes. Então eu peguei as 20 primeiras colocadas do DxOMark, procurei no Photozone, aquelas que eles tinham mesmo review, para ver se os resultados batiam, se condiziam com o que estava apontado lá. E analisando longamente, os links para tudo, vocês vão conferir o dado por vocês se vocês estiverem com o tempo à disposição de confirmar o que eu estou falando aqui. Tá na descrição do vídeo o link do DxO, o link do Optical Limits, alguns links de artigos do Lens Rentals, então você confirma tudo lá. E aí o que acontece? Verificando os reviews de lentes no Optical Limits com o critério deles de avaliação, geralmente você encontrava uma melhor avaliação e um melhor desempenho em lentes fixas do que em lentes zoom. A gente já tem 2 confirmações a respeito daquele primeiro critério que eu adotei, que era o critério do Lens Rentals. Então, quando você tem 3 fontes confiáveis de informação apontando na mesma direção, o pensamento científico geralmente indica que 3 testes laboratoriais indicando um resultado igual ou similar, é porque parece que há uma razão nisso. Mas eu fui buscar uma 4ª fonte de informação e depois a 5ª fonte de informação, que sou o quê? Eu mesmo. A 4ª fonte de informação foi o The Preview. Por que eu gosto do The Preview? Eles fazem um pouco menos de teste de laboratório e eles incluem um pouco mais de teste de vida real. Então, como eles vão para a rua testar as lentes e não ficam só num estúdio ou num laboratório, eles acabam avaliando velocidade de autofoco, por exemplo, que é um critério que não entra na maioria dos testes. Eles entram em critérios subjetivos como a qualidade do desfoque dentro do gosto deles, do que eles preferem, do que eles acham mais bonito. Mas eles entram nesses critérios que são mais subjetivos ou difíceis de mensurar ao longo dos reviews de lentes que eles fazem. E aí a gente tem um critério lá que eles dão uma medalhinha de ouro para aquelas que vão melhor. Então tem o Gold Award, tem o Silver Award, né, que é a medalhinha de prata. E quando você pega então os resultados dos reviews do The Preview, Gold, Silver, ou os itens recomendados, lentes que não estão nessas premiaçõezinhas deles, mas que são itens que eles recomendam, há uma prevalência de lentes fixas sobre lentes zooms. Assim, se o The Preview, o DxOMark, o Optical Limits e o Lens Rentals todos apontaram na mesma direção, é porque nas características mensuráveis, dentro dos testes e métodos desses sites,
lente fixa é melhor que lente zoom. E a gente então estaria respondendo uma pergunta importante que é, na qualidade ótica, se lente fixa é melhor do que lente zoom. Então, lendo os artigos do Lens Rentals e conferindo os reviews internet afora, a gente vai chegar nessa conclusão. E aí é que está a armadilha. Deixa eu até me ajeitar aqui. Muita gente pode pensar, então tá, vou comprar lentes fixas e não vou comprar lente zoom, porque lente zoom é ruim. Não é isso que os testes indicam. Se a gente lê com atenção todas essas fontes de informação, a gente geralmente vai encontrar que a qualidade das lentes zooms é boa o suficiente ou excelente para a imensa maioria das necessidades. E aí entra a quinta fonte de informação, depois das 4 de internet, que sou minha experiência fotográfica. Eu tenho lentes fixas e zooms que são redundantes em comprimento. Então o que acontece? Eu tenho lente 85mm fixa e eu tenho uma 70-300 que é zoom. Eu tenho 17-40 que é zoom e eu tenho 24 que é fixa. Então eu tenho 28 fixa, está até aqui montada na minha RP, a velha FD28, 40 anos de lente e que eu acho que ainda tem qualidade compatível com os dias de hoje. O que eu quero dizer com eu tenho as duas coisas e eu uso as duas coisas e o que eu recomendo para vocês? É que assim, se a gente vai só pelos testes de laboratório, se a gente aplicar isso para outro mundo, a gente vai chegar assim, vamos pensar em carros. Carro, então, você só compraria Ferrari, Lamborghini e Porsche porque são os carros mais rápidos, mais estáveis, que freiam melhor, mas às vezes numa rua esburacada você não consegue usar um carro desses, porque ele não vai andar, não vai sair do lugar, porque você não consegue pegar um carro desse e enfiar numa estrada esburacada de terra, ele vai ser destruído ali. Você pega assim aviões. Os melhores aviões são aqueles caças militares, porque eles vão a 2 vezes a velocidade do som, são fenômenos. Você não consegue carregar 10 passageiros dele de um lugar para o outro, ele talvez não seja o melhor avião. Então depende da tua necessidade, depende do uso. A melhor qualidade, de repente, de um restaurante sofisticado, de um chefe renomado, às vezes vem aquela porçãozinha lá bonitinha, enfeitada de comida, você olha para aquilo e fala, putz, hoje eu queria mesmo era um hambúrguer, eu queria uma sopa, eu queria uma outra coisa que não era isso que veio, e assim por diante. Ou seja, qualidade em sentidos mensuráveis e absolutos não necessariamente cumpre com necessidades reais de profissionais de mercado. Se eu vou para um evento, 1000 vezes que eu for a eventos, eu vou preferir lentes zooms do que lentes fixas. Por quê? Num evento você não tem total controle das distâncias para que você sempre enquadre do jeito que você gosta com uma lente fixa. Então, se você tem lá 24 e gosta da 24, mas tem lugar que é apertado e que você precisaria de 20, 18, e tem lugar que você vai ficar um pouco mais longe, porque às vezes fotógrafo em alguns eventos tem um cercadinho para fotógrafo ficar. Pega aquela galera que cobre eventos esportivos, que cobre Fashion Week, essas coisas. O fotógrafo tem um lugar que ele fica e ele não pode chegar mais perto dos acontecimentos. E aí nessa hora, como é que ele faz? Com uma lente fixa ele tem um enquadramento só. Então de repente o cara lá vai usar a lente zoom dele para ter múltiplas possibilidades. Esses aspectos são muito importantes de pensar, ou seja, a necessidade real de uso versus a qualidade absoluta. Esse vídeo está ficando tão comprido que eu vou cortar ele e continuar, porque vai chegar na meia hora aqui da câmera. Então, continuando. Mas é rápido. Eu falei que o vídeo ia ser longo porque é um vídeo da série Pra Lá do Básico, então eu tenho que aprofundar assuntos. Não é para ser um raciocínio superficial e quem está com pressa pega aqueles videozinhos de dica rápida na internet. Quem quer aprofundar precisa ter o tempo investido nessa coisa toda. Inclusive quem quer realmente aprofundar vai pegar os links que estão na descrição, vai ler os artigos que estão lá. Os artigos são em inglês, traduz, está cheio de tradutor online. E os testes, os reviews, os sites todos que você recomendou estão em inglês. Tá cheio de tradutor online, se vira com isso aí, porque é a bibliografia básica para quem quiser entender do assunto. Seguindo. Então eu falei que se eu vou num evento, muitas vezes, 1000 vezes, em cada 1999 eu vou preferir lente zoom. E vou por quê? Porque a versatilidade de enquadramentos que ela me dá
é maior do que a diferença de qualidades absolutas. Eu sei que essa 24 atinge maior nitidez que essa 1740. Eu sei que essa 24 tem um desfoque de fundo de imagem mais bonito que a dessa 1740. Eu tenho certeza dessas coisas porque eu tenho as duas lentes aqui, já usei um monte de vezes. Tem review aqui no canal das duas. No review da 1740 eu falo que o desfoque dela não é grandes coisas, e no review da 24 eu elogio o desfoque dela. Então, essas coisas são perceptíveis no dia a dia fotográfico. Mas não adianta nada eu entrar num evento com a 24 e me deparar numa situação apertada onde eu tenho que fazer uma foto, eu faço evento corporativo e de repente você tem uma movimentação porque uma autoridade foi visitar o evento corporativo e você tem que enfiar a câmera na cara da autoridade porque o segurança está na frente. E aí não adianta a 24 porque ela não ia enquadrar o que eu preciso. De repente eu preciso da 17. Nessas horas, a necessidade está acima do preciosismo qualitativo de uma lente. Por isso, uma boa lente zoom te dá mais respostas técnicas do que uma excelente lente fixa. E quando eu uso as lentes fixas? Quando um trabalho já está em andamento, porque eu levo geralmente as duas coisas para o trabalho. Quando o trabalho está em andamento, eu vou falar de fotografia autoral daqui a pouco. Quando o trabalho já está em andamento, e eu percebo que na distância que eu vou fazer certos cliques, eu vou ter a condição de trocar de lente, vou ter esse intervalo de tempo, vou ter a condição de trocar de lente e aí explorar a máxima qualidade da outra, tudo bem, nessas situações eu faço. Então, surgiu a oportunidade de no meio do evento fazer um retrato específico, eu sei a que distância eu estou. Tá bom, nessa hora eu vou pegar o detalhe fino. Esquece evento, vou fazer publicidade. Às vezes, para dar o enquadramento ideal de um certo produto dentro do estúdio, nas distâncias que você tenha para o tamanho do estúdio que você está trabalhando. Às vezes você olha e fala assim, putz, eu queria fazer essa foto com a 50mm. Eu falei isso naquele vídeo sobre fotografia de peixes. Comecei fazendo com 50mm, mas depois tive que passar para 40 na 1740, porque a condição de espaço que eu tinha ali era pequena. E o 40mm respondeu melhor à minha necessidade daquele momento. Então, há momentos em que a realidade vai se impor a essa qualidade absoluta e você vai escolher a lente zoom pela versatilidade que ela te dá. E aí a gente entra em trabalho autoral. No trabalho autoral, eu acho que é onde a gente pode trabalhar mais frequentemente com lentes fixas. Porque você já sabe o que você vai fazer, com que estética você vai fazer, porque seu autoral, você manda naquilo. Assim, você se encaixa às limitações de enquadramento que a lente fixa te dá em função da qualidade maior que ela te dá. Fora do trabalho autoral e de situações onde você tenha muito controle de espaços, distâncias e tal, para conseguir trabalhar com uma lente fixa, a lente zoom vai te dar geralmente melhores respostas. E aí cabe a última coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, que é assim, para quem está começando, para quem hoje está no início da sua carreira, os primeiros 3, 4 anos de carreira são o início da carreira. Então se você tem 1, 2, 3, 4 anos de fotografia, você é iniciante, normal, beleza, faz parte. Todo mundo começa de algum jeito e leva anos para deixar de ser iniciante. Se você é iniciante, você não sabe ainda qual é a sua lente favorita. Você não sabe se você realmente quer uma 50 ou uma 35mm fixa ou outra qualquer que seja. Porque você não fotografou o suficiente, não foi exposto a situações mercadológicas suficientes para tomar certas decisões. E isso não é errado, não é problema, é só o início da carreira. Ou o início da tua vida, se a fotografia é hobby, tudo bem também. Para quem está no início da jornada, lente zoom é melhor. Porque lente zoom te dá várias formas de enquadramento para você ir escolhendo com o tempo. Aí depois um dia você chega lá no seu Lightroom, no Photoshop, não sei o que, pega o EXIF das fotos e começa a analisar. Eu já falei disso aqui no canal. Aí você examina todas as tuas fotos e fala assim, nossa, não é que daquela 1855 do kit você usa sempre, sei lá, 28. Vai que? Ou vou usar sempre 50. Ou usa sempre 18. Você começa a entender qual é a tua lente para pensar em comprar uma lente fixa. Não compra uma lente fixa no começo da sua carreira por absolutamente nada desse mundo. Todo mundo que fala assim, você tem que comprar 50mm, você tem que comprar 24mm. Esquece essa porcaria toda, isso é bobagem, isso é besteira, não faz sentido algum. Usa a lente do kit o tempo que for preciso até você ter certeza.
Quando você tiver certeza, aí você investe a grana numa lente fixa, se quiser. Mas não sai gastando dinheiro em besteira que de repente você vai acabar não usando. Então assim, lente zoom é melhor para começar, lente zoom é melhor para o aprendizado, lente zoom é mais versátil e na maioria das situações lente zoom gera qualidade suficiente para muitos trabalhos. Quando a tua carreira caminhou para o específico, o teu hobby fotográfico caminhou para o específico, você está entendendo qual é a sua linguagem autoral, o seu traço específico na fotografia, aí você vai e investe naquela lente fixa que responde às tuas necessidades. Mas não é para começar com isso e nem o fato dela ter mais qualidade vai necessariamente ser percebido no dia a dia de trabalho. Lá na frente, quando você tiver 10, 15, 20 anos de carreira, aí provavelmente você vai ter as duas coisas, porque você já vai ter percebido quando uma ou outra é vantagem para você. Mas de começo, começa com zoom. Então, respondendo a pergunta lá do começo do vídeo, que dá tema a esse vídeo, lentes zooms e lentes fixas, qual é melhor? Em termos de praticidade, zoom; em termos de qualidade absoluta, fixas. Desde que observadas iguais qualidades de construção nelas. Porque eu também não vou virar e falar assim, olha, a lente fixa, sei lá, da mais simplesinha, mais baratinha, de uma marca genérica, mais simples que tem, ela não é melhor sendo fixa do que uma zoom de alta qualidade de um fabricante original. Então você tem a lente excelente da Nikon, da Sony, da Fuji ou da Canon, que são zoom, e uma lente fixa bem ruinzinha. Não dá para dizer que essa lente fixa vai desempenhar melhor do que a lente zoom. Então a gente tem que ter cuidado com generalização. Assim, respeitadas iguais qualidades, como série L da Canon ou coisas semelhantes das outras marcas, lente fixa terá melhor qualidade ótica que lente zoom, e lente zoom sempre será mais versátil do que lente fixa. Belezinha, minha gente? 40 minutos de vídeo para lá do básico, zoom versus fixas. Espero ter ajudado vocês a entender melhor o que é isso, como escolher e assim por diante. Lembra que você pode adquirir o meu curso de composição em fotografia, o meu curso de fotografia em preto e branco. Os links estão na descrição do vídeo e foram aparecendo aqui embaixo. Você também pode me seguir no Instagram, no Twitter e assim por diante. A gente se vê. Tchau!